Dando continuidade à história, Salomé, muitas vidas, um só coração. Ditado pelo espírito Lúcius, psicografada por Sandra Carneiro. capítulo 17. Chovia muito em Cabul na tarde em que Madeleine soube da tragédia de Laila. Assim que encerrou o expediente, a francesa saiu protegida por seu amplo guarda-chuva, com sobretudo preto e um lenço azul escuro sobre os cabelos. Caminhou por entre os poucos pedestres que se aventuravam nas ruas. Chovia forte, porém já adiara muito a visita devido a Tamara, participante da rava, que fora alvo de séria agressão por parte do irmão e estava hospitalizada há dias. Apesar da frequência com que assistia às dolorosas cenas de mulheres internadas por tais violência, ela sofria imensamente quando tinha que lidar com a situação. Ficava chocada e quase sempre protelava quanto podia a tarefa tão delicada. No hospital, acomodou seu guarda-chuva com os demais à entrada e caminhou a passos lentos até o segundo andar, onde estava internada Tamara. Acercou-se da cama e fitou a mulher, e não mais de 30 anos, com o rosto desfigurado pelo ataque do irmão. No fundo, esperava que a moça estivesse dormindo, mas Tamara logo a viu e fez menção de se levantar. Depressa, Madeleine chegou mais perto e, tocando-lhe os braços suavemente, procurou serená-la. Fique calma, vim para ajudar no que for preciso. Sem conseguir responder por causa dos lábios feridos, ela não conteve as lágrimas que brotavam e desciam pela face marcada. Eu sei que dói, Tamara, e mais dentro do que fora. A outra concordou com o sinal da cabeça. Vamos encontrar um lugar para você ficar depois que sair daqui. Vamos cuidar de você. Agora tem que pensar em sua recuperação, somente nisso. Com esforço, a jovem ergueu os braços e apontou para o rosto, como num desesperado grito sem som. Madeleine empenhava-se ao máximo em manter o controle. Não podia deixar transparecer a dor e a indignação que sentia. Sua obrigação, ao menos naquele momento, era de dar alguma esperança à moça hostilizada e maltratada pela própria família. Tamara não era afegã. Nascera no Marrocos e vivia com a família em Cabul há mais de 20 anos. A concierge segurou-lhe as mãos com gentileza, buscando confortá-la. Vai ficar tudo bem, prometeu ela. Desviou o olhar, dirigindo-o para a enfermeira que acabara de entrar. Desejava informações sobre o caso da jovem, que naquele dia em diante viveria sob os cuidados do grupo que amparava e defendia as mulheres no Afeganistão. Tenho várias pacientes para atender. Não posso lhe dar muita atenção agora, disse a funcionária ao ser abordada. Eu preciso saber qual o estado dela. A visitante insistiu. Após algumas verificações de rotina, a enfermeira saiu direto para a ala das queimaduras grave. No final do corredor, Madeleine a seguiu determinada a saber mais sobre Tamara, com a previsão de alta e os outros detalhes. As duas entraram no setor dos casos mais críticos. A enfermeira respondia às perguntas enquanto realizava os atendimentos. Já perto do último leito, falou com a paciente que estava sentada com a cabeça e os braços ainda enfaixados. Você comeu tudo, Laila? Comi o que eu consegui, ela balbuciou. Ao escutar o nome da garota, Madeleine estremeceu.
De imediato lembrou-se da adolescente que desaparecera das reuniões algumas semanas atrás. Aproximou-se da cama e, fitando a penalizada, indagou: Laila? Irmã da Farista? A menina balançou a cabeça, anuindo. Foi Sadim que fez isso com você? Norueguesa que trabalhava com a Cruz Vermelha, a enfermeira ficara profundamente tocada com aquela história, que lhe fora desvendada aos poucos, e contou em minúcias tudo o que sabia sobre a paciente. A família alegou ter sido um acidente. Assim começou a narrar o que sabia. À medida que ela falava, Laila relembrava os angustiosos momentos vividos. Dera entrada no pronto atendimento desacordada. A coragem para o que fizera havia nascido do desespero, da revolta contra o pai e contra Sadim, e da vontade de fugir da situação, somados ao desejo de punir a família por forçá-la a um casamento que não queria. Além disso, estava hipnotizada pela ideia de atear fogo em si mesma. A sugestão surgia clara em sua mente, ao assistir os noticiários da televisão sobre as mulheres que praticavam suicídio daquela maneira. Tal intenção crescera e se enraizara, tomando conta de seus pensamentos. Entretanto, ao sentir o cheiro e o calor do fogo em todo o corpo e perceber que ia morrer, Laila não suportou e perdeu os sentidos. Soube depois que permanecera inconsciente por 10 dias. Recebia remédios para a dor e cuidava de suas queimaduras sem dar muita esperança à mãe. Esta passava o maior tempo possível ao lado dela, tendo ficado ali durante 2 dias ininterruptos. Na manhã do 3º dia, o pai apareceu. Como ela está? Ainda desacordada. A despeito do quadro de inconsciência, de vez em quando, Laila notava o que ocorria à sua volta. Vai sobreviver? Não sabem ainda, ela respondeu limpando as lágrimas. O estado dela é muito grave. Youssef balançou a cabeça, reprovando o ato da filha. Você tem que voltar para casa, disse para a esposa. Não pode ficar aqui aos pés de uma filha ingrata e desobediente. Precisa cuidar dos outros, de todos. Por favor, não me obrigue a abandonar a minha filha nessas condições. Ele apertou-lhe o braço com força e falou entre os dentes. Ela escolheu que fique aqui. Você tem responsabilidades e não vai abandonar tudo por causa de um ato impensado dela. A filha desvencilhou-se das mãos fortes do marido e, achegando-se à cama da menina, afagou suas mãos envoltas em faixas. Você não devia tê-la obrigada a se casar com Sadim, murmurou. Não com ele. Laila amava Farista. Eram grandes amigas, unidas demais. Ela ainda sofria muito a falta da irmã, chorava todos os dias. Como poderia casar-se com um homem que nos causou tanto sofrimento? Como pode? Chega! Sou eu quem manda em minha casa. Você e meus filhos me devem obediência, sabe disso? Deve-me obediência, por Mohammed. Eu lhe digo, pegue suas coisas e venha comigo agora. Pegou-a pelo braço, forçando-a, mas a filha estacou como um corpo rígido. Eu só vou se você me garantir que poderei vir visitá-la todos os dias. Não, todos os dias nem pensar. Então, eu não vou embora. Fico aqui até saber se ela vai se recuperar. A mãe de Laila mantinha o corpo rígido para que o marido não conseguisse carregá-la à força para fora do hospital. Entre as entradas e saídas de enfermeiras e médicos, ele acabou cedendo e combinaram que a esposa viria dia sim e dia não. Afastar-se da cama, deixando a filha naquele estado, era para a filha como ter o coração traspassado por uma lança afiada.
Não queria separar-se da menina, queria estar ali quando ela acordasse. No entanto, Youssef arrastou-a para casa e ela saiu olhando fixo para o leito da filha inconsciente. Laila permanecia imóvel, enquanto seu corpo físico era tratado. Seu corpo espiritual sofria igualmente os efeitos das queimaduras. Ela gritava de dor, ligada ao corpo denso. Percebia vultos enegrecidos, gargalhadas, choro e gemidos de muitas mulheres. Não podia distinguir com nitidez o que havia a seu redor. Apenas registrava os sons e os vultos. Afligida pela dor e apavorada, agarrava-se ao corpo carnal suplicando a Mohammed que a ajudasse. Pensava com insistência em Farista e em alguns momentos também em Rafaela. Perturbada ao extremo, não compreendia o que se passava. Ainda que às vezes se afastasse do corpo físico a ponto de poder vê-lo sobre a cama, cheio de ataduras. Não deixava de enxergar o seu corpo espiritual e ficava confusa. Ao escutar as gargalhadas e as vozes que a acusavam incessantemente, apertava com força os olhos fechados e rezava com voz mais alta. Não adianta rezar para o seu profeta, uma das vozes falava em tom ameaçador. Ele não vai salvá-la. Nós a perseguiremos até o fim do mundo e vamos acabar com você. Nunca mais será feliz. Onde quer que vá, onde quer que renasça, nós a acharemos e destruiremos. Não importa se em um corpo de homem ou de mulher, de criança ou de adulto, não poderá nos enganar. Não vamos desistir de fazê-la sofrer tudo o que sofremos. O fogo que lhe queimou o corpo foi somente uma amostra. Você vai arder até o seu corpo inteiro virar cinzas. Sentirá a dor por séculos, assim como todos nós. Terá que pagar pelo que fez. Laila, sem entender nada, sem ver ninguém, apenas escutando as vozes, rezava mais alto, chamando por auxílio. Aquele tormento não tinha fim. Dia e noite era aquela agonia. Depois de 10 dias, os médicos diminuíram a sedação para averiguar se a paciente apresentava melhor resposta aos estímulos nos membros inferiores. Foi registrado retorno satisfatório por boa parte do organismo. Quando a mãe chegou, naquela tarde, os médicos lhe comunicaram a possibilidade de a jovem sobreviver. Embora grave, seu quadro era estável, e a resposta aos estímulos demonstrava que havia esperança real. A filha animou-se e sorriu pela primeira vez desde a manhã do incidente. Os tratamentos prosseguiram. Quando Youssef soube pela esposa que a filha poderia sair daquela situação com vida, explodiu. Então a mocinha vai sobreviver? Que bom! Você não precisa mais visitá-la. Pediu-me para acompanhar o caso até que tivesse notícia clara. Agora já tem. Ela vai viver, portanto não é necessário ir vê-la com tanta frequência. A filha tentou argumentar, mas o marido ficou irredutível. A mulher só voltaria a visitar a filha quando ele autorizasse. Laila se recuperava lentamente. As queimaduras tinham sido profundas. Praticamente todo o rosto ficara comprometido, deformado. O couro cabeludo estava em feridas. Outras se espalhavam pelos braços, pelo tórax e iam até a barriga da menina. Tomava medicamentos muito fortes para controlar a dor, e ungüentos e pomadas eram aplicadas sobre as lesões. A enfermeira terminava de transmitir a Madeleine as informações que possuía quando, de súbito, Laila também retornou de suas lembranças. Com esforço, moveu o braço direito e tocou várias vezes no próprio peito, tentando dizer
que ela própria fora a responsável. Fui eu que ateei fogo em mim mesma, conseguiu ela balbuciar. Você? Meu Deus, por que fez isso? A garota não deu resposta, mas os seus olhos se encheram de lágrimas. Madeleine respirou fundo e acercou-se do leito. Sua família não tem vindo vê-la, não é? De vez em quando, sussurrou com esforço. Acha que virão buscá-la quando tiver alta? Eu não quero voltar para lá. Mas eles virão buscar você? Fez-se um longo e angustiante silêncio. Afinal, Laila respondeu balançando a cabeça. Acho que não. Escutei meus pais discutindo na última vez que estiveram aqui. Ele não quer que ela venha. Faz tempo que ninguém aparece. Vamos tomar providências para ajudar você, está certo? A menina concordou com a cabeça e murmurou. Precisa avisar Rafaela. Vou enviar-lhe um e-mail ainda hoje. Desde que perdemos contato com você, ela tem ligado, enviado mensagens. Está muito preocupada, tanto que queria vir para cá especialmente para encontrá-la. Pode ficar tranquila que ela vai saber de tudo. Laila esboçou um ligeiro sorriso. Com as informações de que necessitava, Madeleine despediu-se e partiu direto para o local onde Rava se reuniria naquela noite. Quando entrou, a reunião já havia começado. Mais tarde, ao chegar em casa, foi direto até o computador. Conectou-se e logo enviou a Rafaela as informações que obtivera e as fotos que haviam tirado. Capítulo 18. Luana estava inconsciente há quase 2 semanas, requerendo intensos cuidados médicos. Entretanto, era no plano espiritual, junto à cama da jovem, que acontecia o tratamento mais ativo. Seu corpo espiritual, sobreposto ao corpo denso, permanecia em profundo torpor, em grande perturbação. Eva e Amaro, agora formando uma equipe com mais de 6 companheiros, auxiliavam a neta encarnada com atendimento constante, através de passes, fluidificação do soro que levava os medicamentos ao corpo inerte e leituras edificantes, seguidas de vibrações realizadas pelo grupo. Outros espíritos amigos se espalhavam em torno das camas, todos os doentes que se encontravam na UTI, bem como nas demais áreas do hospital, recebiam a visita dos servidores abnegados do mundo espiritual, que lhes ministravam cuidados para o corpo e para a alma. Ao final do tratamento daquela manhã, tocando com suavidade o ombro da companheira, Amaro observou. Ela melhora muito lentamente. Fitando a neta a se debater no plano espiritual, Eva comentou em tom sério. A muito custo e após trabalho intenso, está apresentando os primeiros sinais de recuperação. O veneno ingerido danificou seu corpo físico, porém as emoções com que tem envenenado a alma são ainda mais perniciosas. Ah, se as criaturas encarnadas soubessem o mal que causam a si próprias quando, em ato de rebeldia contra Deus, vibram sentimentos e pensamentos de revolta, de ódio, de autocomiseração. Assim, conectadas a tendências inferiores que todos trazemos, dão-lhes forças para crescer e permitem que as dominem, destruindo as melhores possibilidades de aprendizagem e progresso na encarnação que tem o abençoado ensejo de viver. Fez uma longa pausa, olhando a neta com ternura. Depois continuou. Luana precisa da nossa ajuda, sim, mas acima de tudo, precisa compreender a grande responsabilidade que traz para si mesma
ao atentar contra a vida, rejeitando a preciosa oportunidade concedida pela providência divina. Logo que for possível, devemos levá-la ao posto de socorro ligado à nossa colônia, para que seja tratada e conscientizada dos impactos dessa atitude sobre a sua existência de espírito eterno. Estará afastada dos 2 espíritos que recebeu por filhos, os quais prometeu não falhar desta vez. Já foram muitos fracassos. Há longo tempo ela esperava por uma nova experiência no corpo físico. Sabemos como tem sido difícil organizar as reencarnações para que sejam de fato proveitosas. Quando finalmente consegue essa chance, joga tudo fora. É necessário que se lembre. Em seguida foi Amaro que fitou a neta com um ar grave e questionou preocupado. Estaria ela preparada para recordar? Deveremos ajudá-la, pois eu creio que somente o choque das lembranças a tirará das emoções egoístas nas quais se enclausurou, buscando tão somente a felicidade exclusivista dos mais próximos. Seu compromisso estende-se para mais além, alcança outros irmãos que foram feridos por suas ações impensadas e violentas. É a força do pretérito, dos atos e hábitos a que nos vinculamos em pregressas encarnações. Sem dúvida. Mesmo nas condições tão especiais em que reencarnou, com tantas possibilidades de refazer os seus caminhos, Luana continua no íntimo em seu inconsciente presa às forças que a dominaram no passado. Enquanto o grupo ao redor da cama trabalhava ativamente no plano material, Elsa chegou e se aproximou, andando devagar. Estava esgotada, dividindo-se entre os cuidados com os netos, a filha, o trabalho profissional que exigia sua presença constante. Sentou-se, suspirou fundo e, quando viu a enfermeira entrar, perguntou: "Alguma novidade?" "O médico vai passar daqui a pouco." "Tem alguma informação nova aí no prontuário?" "Nenhuma." Elsa ajeitou-se na cadeira ao lado da cama e, tomando a mão da jovem entre as suas, acariciou-as. Baixou a cabeça e desejou ardentemente que ela melhorasse. Ergueu os olhos e fitou o céu pela janela aberta, pensando: "Estou enferrujada em matéria de fé. As maldades que vejo todos os dias me fazem duvidar de tudo. Mas se Deus existe, eu peço que cuide de Luana." Nesse instante, Eva ficou perto da filha e envolveu-a em energias profundamente amorosas. Procurou falar-lhe ao coração, recomendando: "Aproveite você também esse momento, Elsa. Precisa renovar a sua fé, recomeçar o cultivo de sua espiritualidade. Precisa viver este momento para repensar a sua vida, as suas escolhas." Elsa sentiu um estranho desconforto. De súbito refletiu que talvez tivesse errado por nunca ensinar sobre Deus à filha, deixando-a traçar os seus rumos sem apresentar-lhe religião alguma. Entretanto, afastou depressa aquele pensamento crítico. Não queria sofrer ainda mais. Benjamin, um dos médicos do plano espiritual que tratavam da moça, comentou com a Eva: "Creio que em breve teremos resultados mais expressivos." "Quando poderemos levá-la para o nosso posto de socorro?" "Acho que ainda hoje. A atmosfera local certamente a beneficiará bastante. Verificarei agora mesmo os procedimentos para transportá-la." O médico afastou-se, procurou por outros trabalhadores e acertou os detalhes. Pouco depois retornou: "Vamos concluir o auxílio a outros pacientes e então partiremos conduzindo Luana." Eva agradeceu com um ligeiro sorriso. Ela e Amaro mantiveram-se em oração e vibração, preparando a neta para o melhor aproveitamento do contato mais intenso com o plano espiritual. Ao terminar, emocionada, Eva confidenciou ao companheiro: "Rafaela me preocupa tanto quanto Luana.
Está impermeável às nossas sugestões, às nossas tentativas de ajudá-la. Não consigo despertar-lhe nenhum pensamento, nenhum sentimento mais elevado. Está completamente entregue às emoções negativas, destrutivas. Com um fundo suspiro, recolheu-se em prece. Logo Benjamin voltou trazendo a maca, coberta por tecido muito alvo, em uma ação precisa e cuidadosa. Retiraram o corpo espiritual da jovem e a colocaram na maca. Energeticamente, ela continuava ligada ao corpo físico, que permanecia estático. Acompanhada por Eva e Amaro, foi levada para um ponto na atmosfera da crosta terrestre onde funcionava um posto de socorro, na colônia espiritual de onde Luana partira para reencarnar. Ao chegarem, acomodaram-na em pequeno e arejado quarto com grandes janelas que davam para a vasta vegetação. O posto, embora pequeno, era extremamente bem cuidado. Em cada pormenor, em cada planta, em cada flor, era possível perceber o amor e o carinho com que os trabalhadores daquele verdadeiro pronto-socorro acolhiam os doentes de todo tipo que para ali eram levados. Quase sempre às pressas, em momentos cruciais de suas encarnações. Após acomodá-la, Benjamin virou-se para Eva, com quem trabalhava há tempos no auxílio a necessitados diversos, e ressaltou: breve ela irá despertar e será muito bom que a veja ao seu lado. As energias e os fluidos equilibrados e suaves que preenchiam o ambiente foram serenando Luana, que horas mais tarde despertou. Onde estou? Assustou-se. Que lugar é esse? Eva, que estava junto à janela, sorriu ao ver a neta acordada. Aproximou-se rápida e tocou-a suavemente. Fique tranquila, está tudo bem. Vó Eva? Eu morri, foi isso? Está tudo bem, você vai se recuperar. Com os olhos marejados, a moça tentou sentar-se na cama. Uma forte vertigem a obrigou a deitar-se novamente, apoiada pelas mãos carinhosas da avó. Calma, você está comigo. Como? Se você já morreu? Ninguém morre de fato, querida. Apenas o corpo morre, a alma é imortal. Que lugar é esse? Um hospital? Sim, estamos em um hospital no plano espiritual e o seu corpo físico está hospitalizado na Terra. Fitando o próprio corpo espiritual que sentia tão nitidamente como se fosse o corpo físico, ela reagiu. Acho que eu fiquei louca de vez. Estou tendo alucinações, só pode. A Mara entrou trazendo uma sopa nutritiva e água com medicamentos. Luana encarou o avô, que adorava, e começou a chorar. Vô, eu morri? Acalme-se, minha menina. Acercou-se rapidamente da neta com um olhar em Eva, para compreender a situação. Graças à misericórdia divina, você não morreu. Seu corpo padece seriamente no plano físico, mais denso, no hospital onde foi internada. Nós a trouxemos para cá a fim de podermos cuidar melhor de você, favorecendo a recuperação do seu corpo físico. Tentando organizar a mente aflita e confusa, Luana recostou-se na cama enquanto o avô ajudava a sorver a sopa repleta de nutrientes. Tome, vai lhe fazer muito bem. Você se sentirá mais forte depois de se alimentar. Decorridos 2 dias de cuidados ininterruptos, finalmente Luana pôde ser transportada numa cadeira de rodas até a parte externa do posto de socorro. Sei da sua indisposição, querida, porém o ar fresco e o verde lindamente cultivado nesse posto lhe farão muito bem. Luana ia acabrunhada, observava com desconfiança as pessoas ao redor, não convencida de estar ali espiritualmente. Suas sensações de dor, por sinal, eram tão intensas que lhe pareciam do corpo físico. Acomodando-a sob frondosa árvore,
Eva sentou-se ao seu lado. Sinto tanta dor, vovó. Eu sei, é o reflexo do que sofre o seu corpo físico. Como isso ocorre? Eu não consigo compreender. Com o veneno, você danificou o corpo físico e também o perispírito, esse corpo que é semimaterial. Por isso a dor é tão grande. Estamos fazendo o maior esforço para proporcionar substancial melhora a ambos. Só que leva um pouco de tempo. Fez uma curta pausa antes de oferecer os medicamentos, sorrindo. Tome, são remédios. Luana aceitou, ainda com muita desconfiança do seu estado. Acreditava que enlouquecera. 2 dias se passaram. Luana, que alternava estados de profunda perturbação com alguma lucidez, fitou a avó sentada ao lado da cama com um livro nas mãos e disse: Já posso voltar para casa? Colocando o livro sobre a mesinha que ficava na parede lateral, pegou um copo de água e ofereceu à neta. Você vai sair daqui em breve, minha querida. Quando? Assim que estiver bem. Sabe que danificou o seu corpo, não é? Você atentou contra a própria vida, minha filha. E não adiantou nada, não é? Afinal, não deu certo. Eva olhou-a sem responder. Luana devolveu-lhe o copo vazio, ao que ela indagou. Sente-se melhor hoje? Um pouco. Isso é muito bom, já começa a se recuperar. Ainda dói bastante. É que você danificou não só o seu corpo físico, como o seu corpo sutil, esse corpo que vemos aqui. Do que está falando? Estamos em um poço de socorro espiritual, perto da crosta da terra. Seu corpo físico repousa em um hospital do plano material. Esse que você vê e toca é o seu corpo espiritual. Luana deu uma risada jocosa e falou: Eu sabia que estava ficando louca. Como posso estar conversando com você se já morreu? A morte não existe, apenas é tão somente para o corpo físico. O nosso espírito, no entanto, é imortal. Mas agora repouse. Estou cansada de repousar. Sentou-se e virou o corpo para descer da cama. Eu quero voltar para casa. No instante em que encostou os pés no chão, sentiu uma forte tontura e teve que se sentar de novo. E fazer o que em sua casa, filha? Tentar suicídio outra vez? A bondade divina nos permitiu trazer você até aqui para ajudá-la. Venha, apoie-se em meus braços, vamos dar uma caminhada. Com gestos lentos, a moça enlaçou os braços nus da avó e, apoiada nela, seguiu devagar pelo corredor. Quando alcançaram o jardim externo, Amaro juntou-se às duas. Eva lançou um olhar significativo ao companheiro que informou: Está tudo pronto, podemos ir. Vamos voltar? Perguntou Luana com um sorriso. Sem dizer nada, Eva e Amaro acompanharam a neta até o veículo que utilizariam. Que carro é esse? Eu não conheço esse modelo. Sorrindo, ainda calada, Eva acomodou a neta e depois se sentou ao seu lado. Foi Amaro quem respondeu. É um tipo de carro que não está disponível na crosta da terra. Só existe nas colônias espirituais. Luana olhava para ambos em dúvida sobre quem seria maluco, ela ou os avós, que sabia que já estavam mortos. Exibiu um ligeiro sorriso e emudeceu. Todos ficaram em silêncio. Logo a paisagem foi se alterando e a jovem passou a manifestar uma estranha ansiedade. Para onde estamos indo? A que lugar estão me levando? A viagem não vai demorar muito, tenha calma. Ela se calou, sentindo a aflição crescer à medida que adentravam a pesada região que apresentava na atmosfera energias deletérias. O cenário era desolador, tudo escuro, enegrecido, triste. A angústia permeava os espaços, gemidos e gritos, uns de pavor, outros de ameaça,
ecoavam por todos os lados. De súbito, um ser disforme lançou-se contra o veículo. Luana estremeceu e agarrou-se à avó. Fique calma, não podem nos fazer nenhum mal. Que lugar é este, vó? Atravessamos uma densa região do umbral ao redor da terra. Perdendo o controle, a neta gritou. Afinal de contas, o que está acontecendo? Que lugar é este? Estou louca ou é um sonho tenebroso, terrível? Tomando-lhe as mãos entre as suas, Eva declarou com doçura. Estamos lhe dizendo exatamente onde está e o que está acontecendo. Você não nos acredita. Luana silenciou sem saber o que responder. Depois de uma longa jornada, penetraram região ainda mais pesada, onde criaturas enlouquecidas caminhavam a esmo como perdidas. O desespero e a tristeza eram quase insuportáveis. O ambiente era de dor extrema. Desceram do veículo. Luana sentiu uma forte dor pelo corpo. Sei que o sofrimento aqui é grande, considerou a avó, mas você precisa compreender, filha. E às vezes isso exige que enxerguemos o que não queremos ver. Venha. Não, eu quero ir embora. Esse lugar me apavora. Pois foi para esse lugar que você tentou vir. Como assim? A maioria desses pobres irmãos que você observa tirou a própria vida. E aqui se encontra agora nas condições que pode constatar. Luana divisou grande massa de espíritos que, em bando, gemiam e choravam. Sentiu-se dominada por intenso pavor e balbuciou. São suicidas, irmãos que tiraram a própria vida. Tomada de repentina consciência, a moça ajoelhou-se em pranto, não suportando o impacto da realidade. Eva ajoelhou-se ao seu lado. Precisávamos trazê-la aqui para você entender a seriedade do que fez. A vida é preciosa demais. A oportunidade que recebemos de reencarnar é sagrado e deve ser aproveitada de todas as maneiras possíveis. Eu quero ir embora, eu não suporto mais. Você compreende que está no plano espiritual da Terra? Luana concordou com um gesto de cabeça e tornou a pedir. Sim, mas tire-me daqui, por favor. Eva encarou o companheiro que assentiu sem palavras. Então ela se levantou e ajudou a neta a fazer o mesmo. Vamos embora, disse. Retornaram em absoluto silêncio. Ouviam-se unicamente os soluços de Luana. Profundamente impressionada pelos quadros trágicos com que se defrontara. Ao entrarem no quarto do posto de socorro, Eva ajudou a neta a se deitar. Entregou-lhe outro copo com água que foi sorvido por inteiro. O que é isso? Não parece água, apesar da cor. São medicamentos ministrados à água. Acomodando-se na cama, Luana se queixou. Estou com muita dor. Daqui a pouco vai amainar. Amaro não tardou a reaparecer com mais 2 enfermeiros. Todos se posicionaram em torno da cama e iniciaram o tratamento por passes magnéticos. Durante o tempo em que recebia os cuidados do amoroso grupo, a paciente ia se sentindo aliviada. Quando terminaram e saíram, ela fitou a avó e comentou. Agora estou bem melhor. Vai melhorar muito mais à medida que compreenda e aceite a realidade. Acha que eu vou conseguir recomeçar a minha vida, avó? Tem tudo para isso, depende apenas de você. Tirar a própria vida só pode piorar, e muito, a sua situação. Tem muitas responsabilidades para com seus filhos. Mas o Bernardo... Já falamos sobre isso. Seu marido está agravando seriamente os compromissos para com as leis divinas. Você não deve seguir os passos dele. Precisa reconstruir a sua vida e caminhar para frente. Mas como?
Diga-me como poderei fazer isso. Eva ergueu-se, foi até a mesinha e trouxe o livro que lia horas antes. Colocou-o nas mãos da neta e aconselhou: leia. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro traz importantes esclarecimentos além de conforto. Pode auxiliá-la a encontrar forças dentro de você para dar sentido e direção à sua vida. Luana segurou o volume olhando o título. Já ouvi falar no Espiritismo, mas não acredito. Ela parou e encarou a avó, que lhe sorriu, indagando. Não acredita que a vida continua e que os espíritos podem comunicar-se com aqueles que ainda estão no corpo denso? A jovem ficou pensativa e Eva insistiu. Leia, vai lhe fazer muito bem. Eu não tenho cabeça para ler, não consigo me concentrar. Posso ler para você enquanto estiver aqui em recuperação. Luana concordou com a cabeça. Após uma breve saída do quarto para resolver algumas questões, Eva retornou e começou a leitura das lições do Evangelho de Jesus, comentadas à luz dos ensinos espíritas. Luana, que a princípio sequer conseguia captar as palavras direito, aos poucos foi se acalmando. Enquanto lia com a voz impregnada de amor e doce magnetismo, Eva se emocionava com as mensagens. A neta era igualmente envolvida pelas energias das lições do Evangelho, bem como pelas ternas vibrações da avó. Pela primeira vez, desde que vira Bernardo com Michele, sentiu o coração suavizar, como um prelúdio da paz de que tanto necessitava. Capítulo 19. O dia amanheceu frio e nublado. Rafaela arrastou-se para fora da cama e vestiu-se. Precisava ir à redação. Desde que tomara conhecimento do ocorrido com Laila, entregara-se ainda mais à amargura e à revolta. Não aceitava a realidade daquela gente, em particular daquelas mulheres. Giovanni apareceu de surpresa, mas não foi acolhido com entusiasmo. Ela apenas esboçou um ligeiro sorriso. Em silêncio tomaram o café da manhã, os dois e Eunice. Quando a namorada saiu da sala para acabar de se arrumar, o rapaz perguntou em voz baixa: Nenhuma melhora? Ao contrário, não sei onde isso vai parar. Ela não me ouve, já sugeri várias vezes que vá a um psicólogo. Sinto que a minha filha está se afundando na depressão e não sei mais o que fazer para ajudá-la. Você não tem algum colega de trabalho que a conheça com quem possa conversar? Às vezes a intervenção de uma pessoa de fora surte mais efeito. Alguém em quem ela confie? Já propus isso também. Que converse com uma das psicólogas amigas minhas. Rafaela não quer. Diz que tem que resolver primeiro o problema de Laila. Fala o tempo todo nessa moça, não dorme direito. Minha filha não quer ajuda, não sei mais o que fazer. E você, tem falado com ela? Tenho sim. Giovanni buscou a melhor forma de se expressar e depois prosseguiu. De fato, eu gostaria de levá-la a uma casa espírita. Eu tenho ido com um amigo e vem me auxiliando bastante. Dirigindo-se para a porta, já com a bolsa e a pasta nas mãos, Eunice deu de ombros enquanto respondia. Não vejo em que isso possa servir. Por mim tanto faz, só quero ver a minha filha melhor. Agora eu duvido mesmo que ela queira ir. Não acredita em nada disso, você sabe. Pois eu penso que esse é o maior problema dela. Precisa apegar-se a uma fé, acreditar em alguma coisa. E por quê? Religião é uma besteira para pessoas fracas e crédulas. Não acho que seja o perfil de Rafaela. É racional demais para acreditar nessas bobagens.
Consciente de que seria inútil insistir, ele se despediu de Eunice e foi atrás da jovem, que custava voltar. Encontrou-a no banheiro terminando de se preparar. Giovanni a levou até a redação. No trajeto, Rafaela falava apenas o necessário. O namorado, por sua vez, procurava um jeito de se aproximar com delicadeza, comprometido em ajudá-la. Todavia, não teve nenhuma oportunidade. Assim que encostou o carro, próximo ao escritório, ela o beijou na face e desceu apressada. Nem olhou para trás. Entrou e foi direto para sua baia de trabalho. Durante toda a manhã, em vão, tentou concentrar-se. Seus pensamentos estavam confusos e a imagem de Laila desfigurada vinha-lhe à mente sem cessar. Esforçava-se para focar a atenção quando Fernanda chamou-a à sua sala. Fazia alguns dias que a editora-chefe não aparecia na redação. Rafaela deteve-se à porta. Notou que a outra emagrecera muito e protegia com um lenço a cabeça quase sem cabelos. Ao deparar com a reação que provocara, a editora pediu: "Entre e feche a porta, por favor." Fazendo o possível para atenuar a própria angústia e o constrangimento da colega, perguntou: "Gostou do meu novo look?" Rafaela não sabia o que responder. Fragilizada pelos últimos acontecimentos, sentia-se incapaz para qualquer observação positiva. Fernanda era uma mulher muito bonita e vaidosa, sempre bem produzida, conhecia e até antecipava as tendências da moda e adorava acompanhá-las. Na verdade, já fora jornalista de modas. Já sentada diante da chefe, Rafaela indagou sem poder desviar os olhos: "É o tratamento? A quimioterapia me faz passar muito mal." E o cabelo começou a cair. Raspei logo tudo de uma vez. Ao se lembrar do momento em que cortara os cabelos, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela conteve a emoção e falou, estendendo uma carta a Rafaela. Escrevia sua matéria sobre as mulheres e a cultura do Afeganistão para concorrer ao prêmio de reportagem. "Você acha que temos alguma chance?" A repercussão foi ótima. Mais do que depressa, Rafaela aproveitou a ocasião. "E se fizéssemos uma nova matéria, aprofundando alguns temas, não seria ótimo?" "Não vejo necessidade." Depois de demorada pausa, disse mais séria: "Você precisa parar com isso." "Com isso o quê?" A chefe interrompeu-a. "Está obcecada com essa história toda do Afeganistão. Não são apenas as mulheres de lá que sofrem. Olhe à sua volta, as do Brasil estão tão expostas à violência como aquelas. A cada hora uma mulher é vítima de agressão aqui, bem debaixo do nosso nariz. Vamos ver se colocamos uma pauta sobre a violência contra as mulheres em nosso país." Rafaela murchou na cadeira e novamente foi tomada de profundo abatimento. Não tinha como controlar aquele sentimento que se apoderara dela. Conversaram um pouco mais e ela voltou para sua mesa. Sentou-se e ficou olhando pelo vidro os movimentos de Fernanda dentro do escritório. Muito abatida, não pensava em nada com clareza. Até se esforçava, mas, para onde quer que dirigisse o pensamento, no final estava Laila. Aquela jovem parecia ter dominado a sua mente por inteiro. Já não conseguia compreender e analisar com lucidez o que se passava. Perdera-se totalmente na situação. Ela própria não entendia por que Laila e a irmã haviam causado tamanho impacto. Era uma repórter experiente que já enfrentara situações até mais graves e trágicas em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia e em outros locais de enorme pobreza e dificuldades de toda a ordem. Tivera até mesmo pessoas morrendo em seus braços. Entretanto, nada, nenhuma experiência anterior provocara nela aquele tipo de reação de descontrole.
Depois do almoço, uma colega passou por ela e parou diante da baia comentando: "Estou passada." "Nossa, você está pálida, o que houve?" "Estou vindo lá do salão da Valéria. Você não vai acreditar no que aconteceu com ela." "O que foi?" "Menina, eu estou passada." "Nem me fale, estou cansada de notícias ruins. O marido lhe deu uma surra tão forte que a garota está no hospital." "Será que é grave?" "Parece que até está correndo perigo de vida." "Não acredito." Levantou-se e pegou a sua bolsa. "Onde ela está?" "No Hospital das Clínicas." "Estou indo para lá. Você pode avisar a Fernanda, por favor?" "Claro." A jovem estagiária foi em direção à sua mesa, repetindo inconformada: "Que coisa bárbara." Rafaela pegou um táxi e seguiu para o hospital, ansiosa por notícias. Ao chegar, como fosse da imprensa, obteve informações em detalhes sobre a agressão que Valéria sofrera. Um dos filhos, ferido ao tentar impedir o pai, também havia sido internado, porém já recebera alta. O estado de Valéria, ao contrário, era grave. A jornalista foi até a UTI e constatou a lamentável condição da moça. Vendo-a cheia de hematomas, respirando através de aparelhos, sua revolta só crescia, não tinha mais tamanho. Como alguém podia fazer aquilo com outro ser humano? E a própria esposa? Era inconcebível. Tinha vontade de ir atrás daquele homem, agredi-lo igualmente, acabar com ele, fazê-lo sofrer do mesmo modo, com a mesma violência, na mesma intensidade. Naquele instante se deu conta de quando sentia revolta contra todos os homens e pensou: são uns verdadeiros monstros. Após a visita, retornou à redação. Ao final da tarde, Giovanni foi buscá-la. No caminho de casa, tentava animá-la sem sucesso. Tentou de tudo. A jovem seguia quase muda. Quando estacionou o carro na garagem do prédio em que ela residia, o rapaz convidou: "Quer jantar?" "Não, eu estou muito cansada. Então eu vou subir e preparar alguma coisa. Hoje não, Giovanni. Eu preciso ficar um pouco sozinha." "Rafaela, eu quero ver você feliz. Não sei mais o que fazer para ajudá-la." Fez uma breve pausa, escolhendo as palavras e continuou: "Eu gostaria que viesse comigo um dia desses a um centro espírita que eu conheci. É um lugar sério, muito bom. Está me fazendo bem e eu acho que seria ótimo para você também." "Não acredito em nada disso." "Mas você já foi em algum?" "Não, e nem quero. Sei como é. Fiz algumas matérias sobre os espíritas. Não sei como as pessoas inteligentes acreditam assim nessas coisas." "Então vamos a um outro lugar, a uma igreja, sei lá." Ela explodiu: "E para quê? Deus não existe. Estão ouvindo?" "Rafaela, não existe. Você já olhou à sua volta? Vê a violência em toda parte? Vê como as pessoas são loucas, doentes, como sofrem? Esse mundo é injusto, é triste, é medonho. Não há ninguém cuidando de nós, meu caro. Estamos por nossa conta, entregue à nossa própria sorte. E somente os mais fortes sobrevivem. Não me convide mais, está bem? Agora eu quero subir e descansar." Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela saiu e bateu a porta do carro. "Boa noite." Giovanni ficou observando a namorada entrar no elevador e sentiu um forte aperto no peito. Definitivamente estava perdendo Rafaela e não tinha ideia do que pudesse fazer para impedir isso. Inconformado, voltou para o carro, sentou-se à direção e, baixando a cabeça mentalmente, rogou amparo a Deus. Sabia que somente a intervenção divina poderia ajudar Rafaela, fazendo-a enxergar e entender as realidades espirituais que ele agora compreendia melhor. Sempre fora um rapaz que respeitava Deus e as suas leis, mesmo que não abraçasse uma religião. Sentia que existiam realidades invisíveis aos olhos humanos e que era preciso expandir a percepção para compreendê-las. Assim que começou a frequentar o centro espírita,
a convite de um amigo, sentiu como se conhecesse as lições e reflexões que ali escutava. Tudo naquele lugar lhe era familiar. Ele tinha certeza de que, a menos que buscasse ajuda sem demora, Rafaela acabaria nas drogas ou teria a sanidade mental prejudicada, ou quem sabe, coisa pior. Depois de orar, foi como se uma onda de calma o envolvesse. Era Amaro que lhe respondia mentalmente, recomendando que ficasse tranquilo, pois Rafaela não estava sozinha. Ligou o carro e saiu. A jornalista, por sua vez, subiu e enfiou-se no quarto. Já não sentia nem vontade de visitar a prima. Não tinha mais ânimo para nada. Capítulo 20. 2 dias se passaram desde o regresso da pequena viagem que tivera por objetivo auxiliar Luana a conhecer a realidade espiritual a que quase se lançara pela própria escolha. Ao retornar, permanecera longo tempo desfalecida e continuava deprimida e sem alento. Eva mantinha-se em dedicada vigilância ao lado daquela que fora sua neta na última passagem pela crosta. Naquela manhã, ao abrir os olhos, Luana estava com melhor disposição. Tentou erguer-se no leito, porém sentiu o corpo pesado demais. Ainda estava muito fraca. Devagar, levante-se com muita calma. Você ainda está fraca, escutou a voz suave da avó. Pensei que aquele lugar horroroso em que estive pudesse ter sido mais um pesadelo. Eva trouxe outro travesseiro e ajeitou os dois às costas da jovem. Minha querida, já disse, você não está sonhando. Estivemos juntas durante o seu sono físico. Muitas outras vezes eu tenho estado sempre com você. Como se sente? Com muita dor no abdômen e também na cabeça. É o efeito do veneno que ingeriu. Luana regalou os olhos, assustada, lembrando-se do ato praticado. Eu vou morrer, vovó? Estou em coma? O que vai acontecer? Calou-se por alguns instantes para seguir inquirir, ansiosa e aflita. Por que está cuidando de mim? Por que não me deixaram desaparecer no esquecimento? Porque esse esquecimento não existe. Caso o ato que você praticou se consumasse, acarretaria maior sofrimento para sua alma. Em que estava pensando quando tomou aquela decisão? Chorando baixinho, Luana hesitou e por fim respondeu: Eu queria livrar-me da dor. Eva balançou a cabeça e fitou-a pensativa. A única forma de se livrar da dor é ir em frente. Você tem tarefas, compromissos a realizar. Que compromissos? Bernardo me libertou de todo e qualquer compromisso. E os seus filhos? São responsabilidade sua e você os abandonou. Não estou fazendo bem para eles. É melhor que fiquem com a minha mãe. Não, querida, é você a responsável. Concordou em receber essas duas almas como filhos. Eles fizeram seus planos reencarnatórios contando com seu apoio, seu carinho e a sua orientação. Não pode abandoná-los sob pena de trazer sérios débitos à sua existência. Além do mais, tem compromissos com o seu próprio desenvolvimento e o resgate de débitos do passado. Como assim? Do que está falando? Que passado é esse? Nunca fiz mal a Bernardo que justificasse o que fez comigo. Não me refiro ao seu casamento, se bem que na convivência costumemos achar que todos os erros estão nas outras pessoas. Nunca procuramos dentro de nós mesmos a responsabilidade pelos nossos fracassos. Sempre a vemos fora e assim não crescemos, não aprendemos com as experiências e logo reincidimos no erro. Luana fixou na avó os olhos cor de mel, com vivo interesse e indagou. Então, de que passado está falando?
Vivemos muitas vidas, descemos à Terra vezes incontáveis, assumindo diferentes personalidades. Em cada uma dessas vidas, nossas lições se nos apresentam novos compromissos, oportunidades abençoadas de crescimento, de cultivo do bem e construção da felicidade. Eu não compreendo. Você já viveu outras vidas e nelas semeou através de suas escolhas consequências que ora foram boas e horas não. E quando deliberadamente rebelou-se contra as leis divinas, muitas dessas escolhas equivocadas levaram a consequências que colhem sua vida presente. São as reencarnações que todos temos até alcançar a perfeição. Já ouvi falar desse assunto, mas eu não consigo acreditar. Assim que estiver suficientemente preparada, vamos ajudá-la a se lembrar de alguns fatos, ao menos o de maior relevância, para a aceitação de sua situação atual. Agora vamos dar uma caminhada pelo nosso posto de socorro. Esse lugar agradável certamente lhe fará bem. Eva ajudou a neta a se levantar com cuidado. Apoiada na avó, ela caminhava devagar, reclamando muito das dores no abdômen. A gentil e meiga senhora a incentivava e andaram até o jardim. Flores coloridas e perfumadas balsamizavam o ar com um aroma intraduzível. Muitas mulheres estavam sentadas nos bancos por ali espalhados. Muitas delas apresentavam sérias deformidades físicas. Luana contemplou o lugar num misto de êxtase e medo. Perguntou baixinho: que lugar é esse? Por que tantas mulheres assim deformadas? Eva não respondeu, apenas sorriu para a neta. Prosseguiram passo a passo até chegar a um banco onde Amaro as aguardava. Parece mais animada hoje, Luana. Abraçou-a com ternura e ela esforçou-se para esboçar um sorriso. E você parece bem disposto. Amaro fitou Eva e sorriu, acomodando a neta entre o casal. Afinal, que lugar é esse? É uma colônia espiritual, não muito distante da crosta da Terra. Aqui temos uma instituição destinada a receber, tratar e ajudar as mulheres provenientes de diversas regiões do planeta, a fim de prepará-las para novas e promissoras reencarnações. Mas há homens? Sim, o espírito de fato não tem sexo, ainda que frequentemente guarde por tempo mais ou menos prolongado a forma da última encarnação. O trabalho primordial aqui tem como desafio socorrer e amparar as mulheres, tanto encarnadas como desencarnadas. Além disso, nesse posto se programam atividades diversas que se materializam na crosta. Enviamos os nossos projetos através da instituição a diversos homens e mulheres de bem que se sensibilizam com o sofrimento dos semelhantes. Luana escutava, porém a sua atenção era repetidamente atraída por alguma mulher que passava perto deles, caminhando apoiada em companheiros que a auxiliavam. Por que a maioria estão tão deformadas? Amaro lançou um olhar para Eva e respondeu em tom baixo: na grande maioria, as mulheres que recebemos aqui desencarnaram de forma difícil e dolorosa, tendo sofrido violência por parte de maridos, namorados ou companheiros. Algumas de parentes próximos. Essas que você vê já estão melhorando. Há outras que permanecem adormecidas por lhes faltar condições de entrar em contato com a realidade. Todas que morrem assim são conduzidas para lugares como esse? Não, nem todas. Na verdade, na maior parte elas permanecem durante muito tempo presas à situação que as feriu. E por que essas estão aqui? O que fizeram? Algumas têm méritos adquiridos, outras enfrentavam duras provas na terra e, apesar da vida dolorosa, efetuaram grande progresso espiritual. Algumas vêm pela intercessão de mães, avós, irmãs, enfim.
alguém que já tenha certa compreensão das verdades espirituais e que trabalhe em favor delas. Luana sentiu o coração apertado ao ver a situação daquelas mulheres. São tantas. É muito triste constatar que nos dias de hoje, não obstante os avanços tecnológicos e intelectuais atingidos pela humanidade e mesmo as conquistas das mulheres no mundo, é enorme o número de nossas irmãs que perdem a vida por agressões daqueles com quem convivem. E isso não vai mudar? Como não? Estamos trabalhando nesse sentido. Luana continuou observando as muitas mulheres à sua volta. De súbito lembrou-se de Michele e estremeceu, sentindo o ímpeto de agredi-la. Percebendo logo esse pensamento para ela não apresentava barreira, a avó disse: "Está vendo? Enquanto não tivermos consciência e controle de nossos impulsos inferiores, sejam de que ordem forem, agressões acontecerão. Mas eu tenho motivos." Todos acham que têm, mesmo que seja apenas na ilusão da sua mente adoecida pelos ciúmes, pelo medo ou por lembranças inconscientes do passado. Todos têm a sua justificativa. Entretanto, quando olhamos essas irmãs que, depois de muitos anos e às vezes até séculos de desencarne, continuam até hoje lutando para se refazer, temos ideia da gravidade e dos impactos desses atos praticados sob quaisquer circunstâncias. Eva fez uma ligeira pausa antes de prosseguir. Enquanto não aprendermos a exercer o autodomínio, ciente das consequências de nossos atos, do quanto nos trarão de infelicidade e dor no presente e no futuro, não faremos cessar o círculo que se repete entre agressor e vítima em alternadas encarnações. Isso nunca irá acabar. Engano seu. Há muitos que estão trabalhando para transformar essa penosa realidade que vem devastando a Terra. Os efeitos do modo como as mulheres vêm sendo tratadas ao longo dos últimos milênios estão destruindo o planeta. Não me refiro somente às mulheres, e sim ao aspecto feminino em si, do próprio Deus. Deus? Como assim? Não entendo. Vamos deixar essa conversa para outra hora. Eva disse, sorrindo. Agora você precisa se fortalecer para voltar à sua vida. Luana, que por alguns instantes esquecera um pouco de si mesma e de seus problemas, suspirou fundo. Estou com medo de não conseguir superar. O que a incomoda tanto? Bernardo é meu marido. Eu o amo e não quero perdê-lo. Eu estou sofrendo muito. Acha que é amor por ele que a faz sofrer? É claro que sim. Amaro, que atento acompanhava a conversa, comentou: Querida, o amor não aprisiona, e sim liberta. Você nutre carinho por Bernardo, é verdade, mas o que a faz sofrer dessa maneira não é o amor. Não se engane. O amor deseja o bem do ser amado, acima de qualquer coisa. Eu quero o bem de Bernardo. Já aquela mulher, o que sente por ela? Vamos, diga. Ela é um monstro destruidor de lares. E o que sente por ela? Eu a odeio. Eu a odeio. Eu quero matá-la. Descontrolada, ela gritava, chamando a atenção dos que estavam por perto. Em seguida, caiu em pranto convulsivo. Ela o tirou de mim. Ele é meu, só meu. Eva e Amaro aguardaram em silêncio, orando para que a neta recuperasse o equilíbrio. Quando ela finalmente se acalmou, a voz esclareceu. As pessoas não nos pertencem, Luana. Todos somos livres e assim deve ser. Cada um buscando a sua evolução, seu progresso. Podemos e devemos nos ajudar mutuamente, caminhar juntos algumas jornadas, mas somos livres e independentes.
Você e vovô estão juntos até hoje, pertencem um ao outro. Por nos amarmos, cultivamos o progresso juntos, cada um com as suas escolhas e decisões, que são sempre respeitadas. Estamos trabalhando pelo crescimento nosso e daqueles a quem nos afeiçoamos. E, acima de tudo, com um propósito comum: servir a Jesus. O que mais nos une são nossos ideais no Evangelho. Luana calou-se pensativa. Os únicos projetos que tinha em comum com Bernardo eram os de ordem material. Tinha um sonho, sim, porém todos giravam em torno das conquistas e realizações materiais. E ela sempre achara tudo isso muito natural. Planejavam até mesmo o que desejavam para os filhos, aquilo que queriam que eles realizassem, como forma de satisfazer o orgulho do casal. E aspiravam sempre mais. Pela primeira vez, ela enxergou aquilo claramente. Eva pousou as mãos delicadas sobre o braço da jovem e comentou: há muito o que aprender, querida. Basta você aceitar as lições. Por enquanto vem se recusando a crescer com as experiências e o seu sofrimento maior é causado por essa recusa. Quando começar a aceitar, conseguirá compreender muitas outras coisas. Mas por que ele fez isso comigo? Eu não merecia, eu sempre fui uma boa esposa. Embora reconheça os meus defeitos desde que me casei com Bernardo, eu tenho vivido para o nosso casamento, para os nossos filhos, para ele. Eu tenho me empenhado em fazer o melhor que eu posso. Eu nunca lhe fui infiel, nem em pensamento. Não descuido da aparência, faço tudo o que aquelas revistas femininas vivem aconselhando. Por que ele me traiu dessa forma? Eu não mereço. É um canalha. E ela é uma vaga. Interrompeu o que ia dizendo e contorceu-se com dores no abdômen. O ódio só vai piorar o seu estado de saúde. Enquanto não renovar os seus sentimentos, por meio da aceitação e da compreensão, sofrerá muito. Eu quero que essa dor desapareça. A do meu abdômen, principalmente a que maltrata o meu coração. Amar abraçou-a e envolveu-a em vibrações suaves de muito amor. Eva fez o mesmo e ficaram ali por um longo tempo os dois abraçados à neta. Quando ela afinal serenou, levaram-na de volta para o quarto para que descansasse. Nos dias que se seguiram, Luana passou a apresentar crescente melhora. No terceiro dia já estava em condições de se levantar sozinha. Eva surpreendeu-se ao entrar no quarto e encontrar a neta de pé, tomando a leve refeição que lhe trouxeram. Vejo que está bem disposta hoje. Sinto-me um pouco melhor, apesar da dor persistente. Então está pronta para relembrar? Relembrar? Sim, querida, será necessário descortinar algo do seu passado para que lhe seja útil no momento pelo qual está passando. Sem questionar, Luana seguiu a avó por uma ala de construção do hospital que não conhecia. Ia com o coração batendo forte, a despeito de não acreditar no que Eva lhe dizia. Por vezes achava que tudo aquilo era parte de um sonho e que logo despertaria. Sentia um temor impreciso, como se concreto perigo a aguardasse. Ao mesmo tempo estava curiosa. Entraram numa sala com as paredes muito alvas, onde suave melodia dominava o ambiente. O perfume das flores alcançava o lugar, como se elas estivessem dentro do quarto. Num canto, logo abaixo da janela, havia uma maca ampla e confortável e ao lado duas cadeiras. Diante da maca, uma tela transparente, semelhante à de vidro, já disponível em nosso plano, estava colocada bem visível para ela. O que é isso? Sessão de cinema? Eva não respondeu ao gracejo. Pediu que a neta se deitasse confortavelmente e relaxasse.
Fios finíssimos e delicados ligaram o sistema nervoso de Luana à tela. Amaro juntou-se a elas. Após um momento de oração, Luana sentiu-se entorpecer e a tela ligou-se diante dela. Imagens começaram a surgir. Um filme se formava naquele aparelho. O coração da moça começou a bater descompassado. Via a figura de uma mulher vestida como homem, galopando em direção a uma aldeia. Sabia que aquela mulher era ela. Apesar das roupas masculinas, os cabelos negros se soltavam com um cavalgar acelerado. Luana começou a antecipar o que veria. As lembranças do passado emergiam de seu inconsciente e eram de imediato transmitidas à grande tela. Não restava nenhuma dúvida. Ela se lembrava. Assim que atingiu a aldeia, a jovem apiou e caminhou em passos firmes até uma casa simples e humilde. Apesar de trajar-se como homem, usava roupas caras, que para aquela época seriam vestimentas de nobres senhores de terras. Entrou na casa sem bater. Uma família jantava no interior da habitação humilde. Um jovem pai de família, sua esposa e 4 filhos. Violentamente, com os 2 braços, ela arrastou e lançou ao chão tudo o que estava sobre a mesa. Depois fitou a mulher, que se contorcia de raiva, mas mantinha-se calada, e ordenou: agora recolha e limpe tudo, enquanto eu vou conversar a sós com Pierre. A mulher fazia menção de avançar sobre a agressora, quando o rapaz rogou com o olhar, apontando para os pequenos que, assustados, não diziam nada. A rude mulher que invadira o lar simples bradou irritada: e vocês, seus pirralhos, sumam daqui. Vão fazer alguma coisa útil e desapareça da minha frente. Você não vai dar ordens dentro da minha casa. A jovem impetuosa aproximou-se da outra e desferiu-lhe forte golpe no rosto, com a vara que trouxera para fustigar o cavalo. A mãe foi lançada ao chão e de imediato a sua face começou a sangrar. Luana remexia-se na maca. Sentia o ódio, a altivez, o orgulho daquela mulher, e ao mesmo tempo aquilo que via a incomodava. Eva e Amaro sustentavam a neta com vibração elevada. O jovem correu para a esposa caída no chão e implorou: vá para fora com as crianças, por favor, deixe que eu converse com ela. Isadora, no entanto, ergueu-se devagar e caminhou com altivez e dignidade na direção da rica senhora, dizendo: não pode entrar aqui e fazer o que bem entende. Este é o meu lar, não o seu. Agora o orgulho e a vaidade dominavam Joaquina por completo. Ainda assim, ela se continha. Sabia que Pierre amava os filhos acima de tudo. Então, virou-se para o casal e disse: vocês me devem muito dinheiro. Vou levar os seus 2 filhos mais velhos para que sejam meus servos e me paguem a dívida. Desesperado, Pierre afastou Isadora e pediu: por favor, não faça isso. Sabemos que é muito poderosa e dona de todas essas terras que nossos olhos alcançam. Pode ter o homem que quiser aos seus pés. Pode ter tudo o que almejar. Não precisa de nós. É exatamente isso. Posso ter tudo o que eu desejar. Tudo e todos. Vou levar as crianças para me servirem. Não se preocupe que lhes darei comida uma vez por dia e uma hora ou outra elas vão dormir. Isadora chorava baixinho. Pierre, sabendo que seria inútil argumentar com aquela mulher, implorou: eu serei o seu servo, seu homem, tudo o que desejar, mas por piedade, não leve as crianças. Fará tudo o que eu quiser, sem discutir? Tudo o que quiser, contanto que deixe os meus filhos aqui com a mãe. Isadora gritava em desespero, pedindo ao marido que não fizesse aquilo, enquanto ele, resoluto, pegava a capa e o chapéu. Despediu-se dos filhos que a tudo assistiam chorando. Fitou a mulher com um olhar significativo
e pôs-se a caminho. Isadora, revoltada, continuava a gritar e soluçar. Muito bem, Pierre. Fez a escolha certa, disse Joaquina, seguindo o homem de quem se apossara naquele instante. Não precisa se preocupar, Isadora. Logo me canso de seus amores e os liberto para retornar ao lugar de onde vieram. Os homens são para mim diversão e nada mais. Ao sair, fechou a porta com toda a força. A mãe e as 4 crianças choravam inconformadas. Isadora sentia-se humilhada e ferida. Aquela mulher arrasara o seu marido e ela, diante dos filhos. Ouvira falar dos demandos de Joaquina, porém não imaginava que ela fosse tão monstruosa. Joaquina manteve Pierre por mais de 2 anos sob rigoroso controle. Não lhe permitia que saísse para nada, nunca, impedindo-o de ver a família. Ele se esforçava por mandar provisões para a esposa e os filhinhos, através de almas generosas e corajosas que se dispunham a auxiliar. Sofria tudo em silêncio. Ao término de 2 anos, Joaquina, que era a única herdeira de um nobre dos mais ricos da região, interessou-se por um guerreiro que se hospedara em sua suntuosa propriedade. E depois de ignorar o jovem Pierre por mais de 6 meses, dispensou-o com desprezo. Ao retornar ao lar, ele encontrou a família em situação de extrema carência. 2 de seus filhos haviam morrido por falta de alimentação e cuidados adequados. Sem ele, Isadora não conseguia cuidar de todos. Os mais velhos ajudavam como podiam. Assim que o viu, a esposa insistiu para que se juntasse o que possuíam e partissem daquele lugar. Estava desgostosa e envelhecera 10 anos durante a ausência dele. Colocaram tudo o que tinham na carroça e partiram ao amanhecer. Tem certeza de que deseja partir tão depressa? Já esperei demais. Ela não vai aparecer tão cedo. Não vou arriscar. Ainda tenho você. À medida que a carroça se afastava dos portões da vila, ela murmurou entre os dentes: se há um Deus no céu, Joaquina, você vai pagar pelo que fez à minha família. E a carroça desapareceu pela estrada que atravessava a floresta. Aguardem, a história continua.